Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponte Aprovação. Aqui você aprende a passar em qualquer concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos falar de algo extremamente importante para todos aqueles que têm a intenção, o desejo de passar no concurso da área policial, que é questões de concurso público. Você precisa fazer bastante questões de concurso público para você conseguir, primeiro, entender como as questões são pedidas e quais são os artigos mais importantes, os conteúdos mais importantes, as pegadinhas das bancas. Então, assim, depois que eu entendi isso, eu consegui passar na prova da Polícia Rodoviária Federal. Passei também, já fui policial militar. Hoje eu sou policial rodoviário federal e nesse canal eu dou dicas aí para quem quer se tornar policial. E a principal, a dica mais importante é fazer questões de concurso público, e hoje nós iremos fazer 10 questões da Polícia Penal do Espírito Santo, que está aí com o concurso aberto, né, inscrição aberta, mas nós iremos resolver 10 questões da prova de 2023. Saber o que caiu, como foi pedido cada conteúdo. Foram 60 questões e dessas 60 questões eu vou resolver 10 questões aqui na área de direito, né? Então, vamos começar, né? Primeira coisa, eu quero te mostrar esse site. Esse site é um site, o link está aqui embaixo. Aqui você vai achar conteúdos de análises de carreiras, né, da Polícia Civil do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Polícia Legislativa Federal da Câmara e muitos outros aí. Alguns conteúdos também aqui em relação ao que mais cai, né, para a criação de uma base de conhecimento mesmo, porque você precisa fazer questões de concurso público e criar uma base de conhecimento de forma antecipada. Aqui você tem questões também aqui resolvidas, mas hoje nós iremos resolver essas questões aqui, ó. Você pode primeiro resolvê-las. Você pode resolver as questões aqui, ó. Você tem a opção de marcar o que está certo, o que está errado, né? Marcar a opção aqui, verificar se você acertou, se você errou. Você tem também o comentário por inteligência artificial e você pode deixar registrado aqui se você acertou essa questão ou se você errou essa questão, para você ter um histórico aí para você, né? Desde que você esteja no mesmo navegador, vai ficar registrado que você marcar aqui se foi acertado ou se foi errado, né? São 10 questões aqui que nós iremos trabalhar, né? Tanto questões de direito penal, direito processual penal, direito administrativo e direito constitucional. Vamos saber como isso foi cobrado na prova aí da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, né? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, dê seu like, faça a inscrição no canal para que você tenha mais conteúdos de resolução de questões de concurso, que é uma das coisas mais importantes aí para quem está estudando para qualquer tipo de concurso público. Eu não conheço nenhum colega dos últimos 10 anos que tenha passado, né, na Polícia Rodoviária Federal, no meu caso, sem ter feito bastante questões de concurso público. E existe a forma correta de fazer questões de concurso público e eu vou te apresentar aqui. Não é fazer questões de concurso público em volume, né? Importante aqui é você ter técnica de estudo e também técnica no momento de resolver questões de concurso público, né? Então vamos lá. Vamos ver primeiro essa primeira questão aqui. Eu vou tentar deixar mais visível para você, que é de aqui essa questão é de direito penal, entendeu? Uma das matérias aí que mais cai em concurso da área policial são matérias com conteúdo de direito penal. Então é muito importante você fazer questões de direito penal para você aprender os conceitos mais importantes. E essa questão ela fala assim, ó. Questão número 1, banca IBAD 2023, Sejus, inspetor penitenciário, que é a Polícia Penal, né? Ela diz assim:
na data de 10 de janeiro de 2023, 10 de janeiro de 2023, em Vila Velha, João da Silva foi baleado ao reagir a um assalto praticado por Limar de Castro. A vítima foi encaminhada ao hospital, né, situado em Vitória, porém, mesmo após o empenho da equipe médica, faleceu no dia 30 de janeiro. Então, ele foi baleado no dia 10 de janeiro, em Vila Velha, e morreu, veio a óbito no dia 30 de janeiro, em Vitória, né? Ó, de acordo com o Código Penal, acerca do tempo e lugar do crime, é correto afirmar que. Então, a matéria aqui é direito penal e fala do tempo e do lugar do crime. Quando o crime ocorreu e qual foi o lugar que ele aconteceu, né? Então, esses dois conceitos aí. E a primeira coisa, estamos aqui então na questão número 1, que fala assim: a primeira coisa que você precisa saber ao se deparar com a questão de concurso público é aonde ela se encontra na legislação, qual que é a base legal daquela questão de concurso público, né? E aqui nós estamos falando do artigo 4 e o artigo 6. Um fala do tempo do crime e outro fala do lugar do crime. Então fala assim, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, de acordo com o Código Penal, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, mesmo que o resultado tenha ocorrido em um outro dia, né? Então é muito importante isso aí. Olha só, você precisava simplesmente conhecer a letra da lei para resolver essa questão, né? E o artigo 6º fala assim: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, em relação ao lugar do crime, já é diferente. Em relação ao tempo do crime, é o tempo da ação ou omissão. Em relação ao lugar do crime, é o lugar da ação ou omissão, assim como também o lugar do resultado, aonde aconteceu o resultado, né? Então, em relação à questão aqui, olha, aconteceu o crime no dia 10 de janeiro de 2023, né? E o resultado aconteceu no dia 30 de janeiro de 2023. Em relação ao lugar do crime, ele aconteceu em Vila Velha, a ação ou omissão aconteceu em Vila Velha e o resultado se deu em Vitória, Espírito Santo. Então, só por essa base legal mesmo, o que diz o Código Penal, você já conseguiria resolver essa questão, né? Por quê? Porque ele não pediu nenhum nome, né? Nenhum nome de teoria ou de conceito, né? Ele simplesmente ele quis saber se você tinha o domínio do que diz a legislação. Então, é importante nesse momento você parar e anotar, né? Por isso, no nosso curso, nós temos um caderno, né? Tanto dá para você anotar, fazer mapas mentais, fazer anotações, quanto você passar quantas vezes você revisou. Por quê? Porque se você não anota, você acaba esquecendo esse conteúdo no momento mais importante, que é o momento que você for fazer a prova, né? Então você precisa anotar. Outra coisa, além da base legal, você precisa ter o domínio da base doutrinária, que a doutrina vai falar lá de conceitos, vai falar lá a doutrina, vai falar de teorias e que você precisa conhecer, ter essa base para você, né, não se perder, né? Então vamos lá, o que diz a doutrina? O Guilherme de Souza fala assim: o Código Penal adotou o critério da atividade. Então, se na prova pedir esse nome, né, critério da atividade, em relação ao tempo do crime, você sabe que está falando que é o lugar que aconteceu a atividade, a ação ou a omissão, né? Então, o Código Penal adotou o critério da atividade para o tempo do crime.
e o critério da ubiguidade para o lugar do crime. Então, em relação ao lugar do crime, é outro critério. Qual o critério da ubiguidade? Você precisa anotar isso, precisa registrar, senão você vai esquecer e você tem que retomar esse conhecimento, porque senão você vai esquecer no momento da prova, né? Ó, o momento relevante é o da conduta e o lugar pode ser tanto da conduta quanto do resultado. Vamos lá, Rogério Greco fala assim: o critério da atividade é o mais seguro para o tempo do crime, pois vincula a infração ao momento em que o agente atuou. Já o lugar do crime, o critério da ambiguidade, evita conflitos de competência. Capes aponta que a adoção do critério da atividade no tempo do crime é especialmente relevante para casos em que há mudança legislativa entre a ação e o resultado. O que ele está falando aqui? Imagina que ocorreu um crime e o crime aconteceu na data X. O resultado aconteceu depois de 6 meses. Vamos supor que ele ficou internado lá e tal, e depois ele veio a morrer depois de 6 meses. E com isso pode ter uma alteração legislativa. Então vai ser importante se determinar o tempo do crime. Então, o tempo do crime é o momento da ação ou omissão, mesmo que o outro seja o momento do resultado. E também em relação ao lugar do crime, por que colocou os dois lugares, tanto da ação quanto do resultado? Porque pode haver conflito de competência, né? Quem vai criar o inquérito, onde vai surgir a ação penal, se surgir no lugar e depois se questionar isso no final do processo, o processo vai ser anulado porque não era competente para fazer aquele julgamento ao fórum, ou a comarca, ou qualquer outra coisa assim. Então é por isso que é importante essa questão do lugar do crime, né? Tá. Então, depois de ter dominado esse conteúdo, você consegue fazer essa questão facilmente. Olha, sempre faça a questão aqui, coloque qual a opção que você acha correta nos comentários e por que que você achou correto. Porque no momento que você escreve, aí você acaba memorizando, guardando melhor aí os conceitos, né? Então tá, ó. Na data de 10 de janeiro, então 10 de janeiro foi o momento do crime, né? Tá. 10 de janeiro de 2023, ainda que outro seja o resultado. Então, de acordo com a teoria da atividade, é no dia 10 de janeiro, sim, olha só com o conceito legal você conseguiria fazer essa questão. Por quê? Porque todos os outros colocou dia 30 de janeiro. Aqui, ó, vamos lá. De acordo com o Código Penal, acerca do tempo e lugar do crime, é correto afirmar que considera praticado o crime no dia. Qual o dia? Dia 30 de janeiro? 30 de janeiro foi o tempo do resultado. Então, você já poderia marcar que estava errado aqui, todas essas aqui, né? Por quê? Porque o único que colocou o tempo do crime como o dia da ação ou da omissão é a letra A. Então, você vem aqui, verifica, acertou a questão, você pode marcar aqui que você acertou, que vai ficar registrado o seu acerto aqui. Então, se você não deu ainda o seu like, dê o like, se inscreva no canal, faça comentários, porque é muito importante para o crescimento do canal, né? E vamos passar para a próxima questão, ó. Questão número 2, Polícia Penal Espírito Santo. Vamos ver o que diz essa questão aqui, né? Vamos lá para a questão número 2. Vamos ajustar aqui e vamos lá. Questão diz assim, ó: nos termos do Código Penal, acerca do concurso de pessoas, é possível estabelecer que. Então, aqui é direito penal e fala do
concurso de pessoas. Um conteúdo aí também muito pedido nas questões, nas provas de direito penal, nas provas de polícia, né? Então, anote tudo isso aí para que você não se esqueça, né? Marca a opção aí, antes de ter o comentário aqui, marca aí, escreva nos comentários aqui do vídeo qual a questão, qual a opção você acha que é a correta. A letra A, B, C, D ou a letra E. Faça esse comentário aí para gente prosseguir aí na aula, né? A primeira coisa que você precisa quando for fazer uma questão, como eu disse, é ter domínio da legislação relacionada à questão. E quais são os artigos relacionados a esta questão? Vamos lá. Ó, Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940. Vamos lá. Ele diz assim, ó, o artigo 29. O artigo 29 é um dos artigos relacionados à questão, no seu parágrafo 1º também, e o parágrafo 2º e o artigo 30, em relação ao concurso de pessoas. Ó, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, a parte importante aí do artigo é essa, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O parágrafo 2º diz assim: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de 1/6 até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, nesse momento, é importante você anotar esse artigo e anotar as partes mais relevantes e fazer comentários nessas partes. Então, assim, fazer de questões de concurso público não é você fazer questões em volume. Você precisa entender isso. No começo, quando eu comecei a fazer questões de concurso, eu imaginava que eu deveria fazer muitas questões e quanto mais questões eu fizesse, eu estaria melhor preparado, né? E na verdade não é bem assim, né? Você precisa, na verdade, parar em cada questão, procurar ali qual o conhecimento que o examinador quis saber se você dominava ou não, qual o conhecimento, qual o artigo, né? A legislação e o que é mais importante ali, né? Nesse caso aqui, ó, na medida de sua culpabilidade, eles vão querer te encanar em relação a essa parte aqui, ó, na medida de sua culpabilidade, vão falar que não é assim. Ó, ser-lhe-á aplicada a pena deste, ou seja, se a pessoa quis um crime menos grave, um resultado menos grave, então ele vai responder por aquele resultado que ele tinha o dolo, a intenção de produzir, né? Não o mais grave. Vou te citar um exemplo. Vamos supor que eu combine com um amigo meu, sou um assaltante, entendeu? E eu combino com ele de entrar na casa de uma pessoa para roubar os bens ali daquela pessoa. Só que nesse combinado que a gente faz, o meu amigo ficaria do lado de fora da casa, vigiando se passaria alguém, e eu entraria na casa, pegaria os bens e voltaria, né? E entregaria para ele. Só que quando eu entro na casa, eu percebo que tem uma pessoa lá. E nesse momento que eu percebo que tem uma pessoa lá, eu aproveito ali, eu pratico um estupro e depois eu mato aquela pessoa e depois eu saio da casa e falo com o colega: olha, eu fiz isso e isso, aproveitei e tal. E o colega falou assim: não, mas o combinado não era esse, o combinado era somente um roubo. Eu não queria o resultado morte e nem queria o resultado estupro. Então, a pessoa que estava do lado de fora vai responder pelo resultado que ele tinha a intenção de produzir, ou seja, o roubo, né? Não um assassinato e nem um estupro, né?
Ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. E só que você precisa desse salvo aí, ó, salvo quando elementares do crime. Ou seja, quanto essa condição pessoal for elementar do crime, então sim se comunicam essas condições. E só por isso você já conseguiria fazer. Olha só, as questões, muitas vezes, as bancas só pedem mesmo o aspecto aí da legislação. Ele quer saber se você domina a legislação relacionada a determinado assunto, né? Então, mas nós precisamos também de uma base doutrinária, né? Por quê? Porque existem conceitos que também são pedidos pelas bancas nas questões aí, né? Então, uma base doutrinária seria aqui, ó, Guilherme de Souza fala assim: o artigo 29 consagra o princípio da individualização da pena. Então, você precisa anotar o que é esse princípio da individualização da pena. Você precisa entender isso aí e anotar. Por quê? Porque senão você vai esquecer. Então anota no seu caderno aí, crie mapas mentais, volte nessa matéria até que a sua mente assimile esse conteúdo. Por quê? A nossa mente é uma grande máquina, só que ela está programada para esquecer aí conteúdos, né? Porque senão ela ficaria louca, né? Aproveito e peço para você dê o like aí, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal, né? E para receber mais conteúdos, para que o YouTube indique mais conteúdos, vídeos relacionados a questões de concurso da área policial, né? Vamos ver aqui mais um conceito, ó. No concurso de pessoas, a regra é a de responsabilização individual, com a aplicação da pena conforme a medida da culpabilidade de cada um. As condições e circunstâncias pessoais não se comunicam, exceto se forem elementares do crime. Então é mais ou menos aquilo lá. Mas por que é isso? Vamos imaginar a produção de um bolo. Vamos supor que eu chame duas pessoas e a gente combina de vender bolo. E cada um pega uma tarefa diferente para fazer o bolo, né? A primeira pessoa, que sou eu fico para comprar os ingredientes. Então eu vou comprar lá o bolo, o óleo, o ovo, a farinha e tal, e eu fico com essa parte. O outro colega fica na parte de fazer o bolo, ele vai fazer o bolo mesmo. E uma terceira pessoa fica na parte só de escolher o sabor. Ele vai definir se o sabor do bolo vai ser chocolate, vai ser coco, vai ser abacaxi ou qualquer outro sabor lá. É justo essa pessoa aqui, ó, que teve a única missão, a única função de escolher o sabor, quando se vender esse bolo, ele ficar com a mesma proporção aí dos lucros? Não, porque a atividade dele foi bem menor. A mesma lógica se aplica aí em relação ao concurso de pessoas, né? Então é bem simples, é uma questão simples, fácil de dominar e que está sempre presente nas provas de concurso público, e você deve aí se atentar para que você não perca uma questão fácil, né? Uma questão fácil. Então vamos lá. Depois disso aí dá para resolver tranquilamente essa questão, né? Ó, nos termos do Código Penal acerca do concurso de pessoas, é possível estabelecer que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Olha, aquele salvo, né? Quando for elementar do crime, se comunicam sim, né? Vamos lá. Será aplicada a pena do crime mais grave, ainda que algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Não, se alguém quis participar de um crime menor, ele vai responder por aquele crime que ele tinha a intenção de cometer, né? Então, essa questão tá errada também. Aqui, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Olha só, é exatamente o que diz o artigo, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Então,
Essa aqui é a questão correta, né? A D fala assim: as circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam no concurso de pessoas. Sempre não. Quando for elementado o crime, elas é diferente, né? Então não é sempre, só quando for elementado o crime. Beber uma água, senão eu vou acabar ficando rouco aqui, né? Vamos lá. Então essa aqui tá errada também, letra D tá errada. Letra E. A pluralidade de agentes não figura como elemento nos crimes de concurso necessário. Olha, vamos ver com outro conceito aqui, né? O que seria isso aí? Tá falando de crime de concurso necessário. O que é crime de concurso necessário? Um crime de concurso necessário ou crime plurissubjetivo é aquele que só pode ser cometido com a participação de duas ou mais pessoas. Exemplo aí, o crime de rixa, o crime de associação criminosa. Então, essa questão está errada porque ele escreveu o conceito de forma errada, né? Então aqui também está errado. É só você verificar aqui, acertou a questão. Anota aqui, ó, que você acertou, porque vai ficar registrado no navegador aqui, aquela evolução sua, as questões que você está acertando, as questões que você está errando, para você estudar mais aquilo que você está errando e medir se você está evoluindo no seu conhecimento ou não, né? Então, esse site aqui é totalmente gratuito, tem questões, ó, tem várias questões aqui, você pode navegar por ele e marcar aqui, você vai fazendo e vai registrando a sua evolução, né? Então, o link desse site está aí, né? Está aí nos comentários, no YouTube. É só você ir lá, clicar nele e fazer bastante questões de concurso público, né? Vamos passar aí para mais uma questão, né? Terminamos essa questão número 2 e vamos aí para a questão número 3, né? Vamos fazer aí a questão número 3. Mais uma questão aí para a gente resolver, né? Da banca EBAD, né? EBAD 2023, aí da Polícia Penal do Espírito Santo. E nós iremos ver aqui, ó. Vamos lá. O que diz essa questão? Ó? José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitações por indulgência, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu. Então vamos lá. Você precisa fazer bastante questões de concurso público, porque você vai entendendo aquilo que mais cai, os conceitos, os crimes que mais caem, né? Só falando para você, olha, 40% das provas de direito penal, cerca de 40% das provas de direito penal cai crimes, né? Cai crimes, os crimes mesmo que estão lá elencados. Só que não são todos os crimes. É uma parte do. Existe uma parte dos crimes que são sempre lembrados, né? E uma dessas partes são os crimes contra a administração pública. Então você tem que entender o que é advocacia administrativa, o que é corrupção passiva, prevaricação, concussão, condescendência criminosa. Esses são crimes extremamente pedidos, muito pedidos aí pelas bancas em relação ao direito penal. Qual dessas opções está certa? Coloque aqui no comentário, né? Qual a opção que você entende sendo a opção correta, né? Então, quando eu bebo um pouco de água, você vai lá, dê o seu like, anota ali, faça o comentário qual a opção que é correta e quais são os conceitos. Existe algum desses crimes que você já domina? Escreve lá para a gente depois continuar. Ok, vamos para a resolução da questão. A primeira coisa que você precisa quando você for fazer questões de concurso é entender aonde esse conteúdo, você vai achar esse conteúdo na legislação. E anotar, você precisa anotar, vou repetir várias vezes, você precisa anotar e depois fazer revisões em relação ao que é mais importante, né? E o que é mais importante é aquilo que foi pedido, que foi lembrado, né? Então vamos lá. Código Penal, Decreto-Lei
número 2848 de 1940. Vamos lá. O que diz aqui, ó. O artigo 320 fala da condescendência criminosa. O que seria isso? Ó, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, né? Então, assim, é um crime que você precisa memorizar. Anota aí o conceito para você depois retomar, né? Então, aqui, ó, palavras importantes aqui. Deixar é uma palavra importante e eu vou te explicar por quê. E também subordinado é uma palavra importante porque são elementares do crime, ou seja, estão presentes no crime e as bancas tentam te confundir com essas palavras aí, né? Então vamos ver não só o que diz, não só o que diz a legislação é importante, mas também o que diz a doutrina. A doutrina vai te passar conceitos, a doutrina vai te passar teorias, entendeu? Importantes que você vai aplicar na hora de fazer aí as suas questões de direito penal, né? Nós estamos ainda no direito penal. Vamos lá. O que diz a doutrina? Ó, Fernando Capês fala assim: o crime de condescendência criminosa é funcional próprio. Então, essa é a palavra importante, né? Funcional próprio, por quê? Inciso os crimes funcional próprios e os impróprios. Os próprios são cometidos somente por funcionário público, né? Só podendo ser praticado por funcionário público que possua subordinação. Então, essa palavra subordinação também é muito importante, né? A indulgência, que caracteriza o tipo penal, significa complacência, tolerância, desejo de proteger o subordinado. Ou seja, você fica com pena ali do subordinado e tal, tá com medo, vai perder o emprego dele, ele estudou muito para estar ali, mas o funcionário mesmo não ligou muito para isso aí e acabou, né? Acabou cometendo uma infração e ele deve ser responsabilizado. Então, se a pessoa não responsabiliza, ele vai assumir a responsabilidade ele mesmo, né? Que é pior ainda, né? Ó, César Roberto Bittencourt fala assim: trata-se de crime de omissão própria. O que são crimes de omissão própria? Nós temos os crimes comissivos e os omissivos. Os crimes comissivos, eles são praticados por uma ação. Os crimes comissivos, desculpa, os crimes comissivos são praticados por ação. Os crimes omissivos são praticados por não deixar de fazer, uma omissão, uma inação, né? Então, beleza. Os crimes omissivos, eles são divididos de impróprios e impróprios. Em relação aos crimes omissivos próprios, na própria legislação, no próprio tipo penal, você tem a omissão, né? O deixar de fazer alguma coisa, né? Os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes que normalmente são praticados por uma ação, tipo matar alguém. Matar alguém, você pratica por uma ação, entendeu? Então, os impróprios são por uma ação. Só que existem algumas pessoas que são os garantidores, que eles têm a obrigação de evitar o resultado, entendeu? O exemplo mais conhecido é a da mãe, né? A mãe pega o recém-nascido, ela não quer matar aquela criança com as mãos próprias, mas ela deixa de alimentar a criança para que tenha o resultado morte. Ela não vai responder por omissão de socorro, ela vai responder por homicídio. Por quê? Porque ela é uma garantidora, mas isso é outro assunto aí, né? Pra gente aprender. Vamos lá. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o tipo penal exige a presença de dolo, com o fim específico de agir por indulgência. Não se trata de negligência. E está falando o seguinte, olha, às vezes a pessoa, o chefe, não puniu o seu subordinado por uma falta de atenção. Então,
Nesse caso, não estamos falando desse crime, né? Esse crime, ele fala especificamente o cara que deixa de agir com um dolo específico, né? Para que o subordinado não seja punido, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Vamos lá. Diante disso tudo, ficou fácil, né? Dê o seu like, se inscreva no canal para que você consiga acompanhar os nossos conteúdos, né? Vamos lá. José Maria, José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitação por indulgência, deixou, é o crime omissivo próprio, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu qual crime? Advocacia administrativa? Não, é outro conceito. Corrupção passiva, não. Prevaricação, não. Compulsão, não. É o crime que a gente viu aqui, que é a condescendência criminosa, né? Então você marca aqui, pô, marcou aqui, acertou, todo felizão, tudo tranquilo, né? Então, se você não deu like, dê o seu like, se inscreva aí no canal e vamos passar para a próxima questão, né? Nossa aí, né? Que é, nós estamos na questão aqui, questão número 4 de 10 questões. Estamos aí a 40% do caminho andado, né? Então vamos mais rápido aí para a gente passar pelas 10 questões e o vídeo não ficar muito longo, né? Beber mais uma água. Ó. E vamos lá passar para a próxima questão. Questão aqui número 4. O que diz essa questão? Ela fala assim, ó, Banca IBAD, né? 2023, o cargo é Polícia Penal da Sejus aqui, concurso que está aberto aí, um cargo bem bacana de ensino médio, pelo menos agora que eu estou fazendo esse vídeo, é um cargo de ensino médio com um bom salário, né? Escala 24 por 72, que dá para você estudar para outros concursos, né? Ele fala assim, ó, de acordo com a Lei 8.072 de 1990, considera-se hediondo o crime de... Olha, a lei de crimes hediondos é muito pedida, né? Então, assim, algumas coisas dessa lei são importantes e essa questão, ela é fácil desde que você conheça, tenha acesso a uma informação que eu vou passar aqui. Primeira coisa que você precisa, quando você for fazer uma questão de concurso público, você precisa achar os aspectos legais daquela questão. Como aquela questão envolve a legislação, né? Então você precisa conhecer a legislação. E essa aqui pedia simplesmente o conhecimento da legislação, né? Ó, são considerados hediondos os seguintes crimes consumados ou tentados, né? Homicídio, qualquer homicídio? Não, né? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio e homicídios qualificados, né? O latrocínio também, né? A extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, o estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, assim, é um rol taxativo. Você precisa parar agora e anotar essa lei, porque ela cai bastante e essa parte cai muito. Você precisa simplesmente gravar esses crimes, né? Para saber quais são os crimes, é um rol taxativo, né? Só por isso aqui você já conseguiria fazer, né, essa questão, né? Mas vamos ver um pouquinho da doutrina, porque é muito importante também você sempre analisar os aspectos doutrinários, onde você vai achar conceitos, teorias e tudo mais que caem nas provas, né? E esse aqui, ó, Guilherme de Souza, fala assim: a lei de crimes hediondos estabelece um rol taxativo de crimes que, pela sua gravidade e reprovabilidade social, merecem tratamento mais severo. O estupro de vulnerável, assim como o estupro simples e qualificado, estão expressamente previstos no artigo 1º, né, daquela lei. Então você vê aqui, ficou simples, né? A partir do momento que você tenha acesso a essa informação,
você consegue com tranquilidade, né? Com tranquilidade resolver essas questões, né? Vamos lá. Então, é furto de coisa comum? Nada a ver, né? Extorsão indireta, não. Dano qualificado, não. Estelionato, não. Então, nós temos aqui o crime de estupro de vulnerável. Dê o seu like. Beber uma água aqui para não ficar rouco. Dê o seu like. Se inscreva no canal, que isso é muito importante para o crescimento desse canal, né? Coloca aqui verificar, coloca que você acertou para ficar registrado aí no site o seu acerto, né? Se você vier aqui, você tem acesso a 10 questões, né? Várias questões aqui no site. O link está aqui na descrição. E nós já fizemos uma, duas, três, quatro, né? Nós estamos na quinta questão e nós iremos fazer essa quinta questão agora, né? Vamos colocar aqui e vamos aqui para a próxima questão. Questão número 5. Vamos fazer essa questão também para a gente aprender um pouco mais, né? O que diz essa questão? Ó, Banca IBAD 2023, o cargo é policial penal da Sejus, né? Concurso que está aberto aí. E se você quiser saber mais sobre esse concurso, tem um vídeo próprio falando desse concurso do nosso canal. E a matéria é direito administrativo, e aí a gente vai entender aqui essa questão para, se ela cair novamente em qualquer concurso aí, você acertar, né? E ela diz assim, ó, por ser o Estado o guardião da legalidade, ao deparar com algum vício de legitimidade, ou seja uma ilegalidade expressa, seja um vício de moralidade, ou até mesmo um equívoco de interpretação da lei, não pode a administração pública andar de braços dados com a ilegalidade, né? A afirmação descreve qual o princípio da administração pública. Então, qual que é a resposta correta? Escreva aí nos comentários qual resposta da questão número 5 você acha que é a correta. É a letra a letra B, C, D ou E. É o princípio da tutela, da publicidade, do devido processo legal, da motivação ou da autotutela. Vamos entender isso aqui e como isso ele está na legislação. É muito importante você entender e registrar. Anota aqui toda a legislação que passar, você anota porque, e os pontos mais importantes você marca, porque é a forma que isso é pedido mesmo, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui da súmula 473 do STF, uma súmula extremamente pedida aí, você precisa conhecê-la. E também da Lei 9.784, né, que é o processo administrativo federal, mas é uma lei muito importante no direito administrativo. Lembrando que o direito administrativo não é igual ao direito penal, o direito constitucional e o direito processual penal, que existe uma legislação própria dela, né? Ela, na verdade, já tem aspectos constitucionais, aspectos de outras legislações espalhadas aí, né? Vamos lá. O STF fala assim, ó, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se origina o direito, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Fala assim também, ó, a lei. A administração deve anular os seus próprios atos, quanto eivados de vício de ilegalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Então aqui, ó, esse verbo aqui, dever, e aqui o verbo poder são importantes. Ele deve anular os atos quando tem vício de ilegalidade, mas a revogação é por conveniência e oportunidade. Beber um pouco de água aqui. Dê o seu like, se inscreva no canal e faça comentários, que é muito importante para a evolução desse canal e para que você receba mais notificações de novos vídeos aí, né? Então vamos entender o que diz a doutrina. Então, sempre que você se deparar com uma questão,
E não é fazer questões em volume. Eu quero fazer muitas questões, muitas questões. Não. A questão não é muito essa, né? Você precisa, na verdade, de parar em cada questão, buscar duas coisas: a base legal daquela questão e também uma base doutrinária. É só isso que você precisa. Você não precisa de livros complexos de direito administrativo, livros complexos de direito constitucional ou qualquer outra coisa. Não, você precisa de conceitos diretos, né? E depois eu vou passar para você uma ferramenta muito interessante nesse vídeo aqui ainda. Vamos lá, vamos ver o que diz a doutrina. O que diz a doutrina em relação a isso aí? Olha, Eli Lopes Meireles diz assim: a administração tem um dever de anular atos ilegais. Então, o dever, quando o ato é ilegal, ela não vai revogar esse ato, ela vai anular o ato. E a faculdade de revogar atos válidos por conveniência administrativa. Tal prerrogativa decorre da autotutela. Olha só, é por isso que é importante você conhecer também a doutrina, né? Porque a doutrina que vai passar, né, esses termos, por exemplo, autotutela, que foi o termo pedido nessa questão que a gente está analisando, né? Você precisava conhecer esse conceito. Vamos colocar aqui um exemplo. Imagina um jardim. Então, um jardim lá bonito e tal, e tem uma folha que tem uma praga nela, né? Tá lá toda contaminada. O que você faz com essa folha? O que o jardineiro faz com essa folha? Ela retira a folha. É a mesma coisa o funcionário público. Quando ele se depara com um ato que é ilegal, imoral, o que ele faz? Ele retira. Ele não ajusta os atos ilegais, eles são anulados, né? Essa folha pode ser morta, retirada aqui, né? Mas pode ser também que tem uma folha que não tá destoando, então ele pode ajustar essa questão aí. Aí já não é a questão de anular, né? De revogar, né? Por conveniência e oportunidade. Ou seja, você ajusta aquela questão, coloca aquela flor no lugar certo. Então, essa aí é o raciocínio em relação aos atos serem revogados ou anulados, né? Agora vamos lá para a questão mesmo. A questão aqui fala, vamos lá, IBAD 2023, tá, vamos lá. Por ser o Estado o guardião da legalidade, ao deparar com algum vício, vício de legalidade, ele vai lá, ele vai anular aquele ato, né? A afirmação descreve qual o princípio da administração pública. O princípio da tutela? Não, não é o princípio da tutela que a gente estudou, né? O princípio da publicidade também não, são outros princípios e é bom você estudar sobre cada um desses princípios, porque eles podem cair também, né? Princípio do devido processo legal? Não. O princípio da motivação? Não. Aqui é o princípio da autotutela, aquilo que a gente acabou de ver, né? Então tá aqui, marca se você acertou ou errou, para ficar registrado aqui no site, né? E como eu prometi, eu vou fazer de mostrar uma coisa aqui que é bem legal nesse curso, nessa plataforma. Se você quiser ter acesso a essa plataforma, existe o link aqui embaixo também e você pode ter acesso, né? Mas estou falando, eu queria te mostrar a questão da inteligência artificial, né? Vamos colocar uma questão qualquer aqui. Vamos pegar aqui das nossas questões mesmo, de direito penal. Vou pegar essa questão número 2 aqui, para eu te mostrar. Vou copiar essa questão e vou vir aqui, ó, nos professores IAs, né? Aqui, ó, professores IA, tem 1, 2, 3, 4 professores aqui, e eu vou pegar o professor de direito penal. Que professor é esse aqui? De que eu tô falando, né? Eu vou entrar aqui nesse link aqui, eu ensino como trabalhar com isso, e você pega essa questão, ó, copia aqui, ó, copiou, coloca aqui nesse professor, copiou, colou, e ele vai fazer esse trabalho para você. Essas respostas que são dadas aqui, se você vier aqui, ó, comentário IA, você clicar aqui, você vai ter esse comentário aqui, né, do professor, de forma gratuita. No site aqui você tem esses comentários aqui que você pode aproveitar, né? É uma aula mesmo de direito, né? E aqui, ó,
vai falar, ó, base legal, da questão que a gente falou da 29 aqui e tal, artigo 30, uma base doutrinária, ele vai explicar, ó, ele vai fazer um resumo daquela matéria. É por isso que eu falo, não precisa comprar vários livros, livro de direito penal, livro de direito constitucional, direito, isso você vai estar mais de R$ 1.000 só de livros aí e você vai ficar perdido. Use a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela está treinado para te dar esse tipo de resposta. Olha só que bacana, né? Ele vai falando qual que tá errado, qual que tá certa, né? Ele tá aqui a questão dos flashcards, ele te ensina a estudar, ele fala onde que você vai estudar, como você vai estudar. Então é muito bacana, está esse resultado aqui, essa inteligência artificial, simplesmente copiando e colando. Então, queria passar isso para você. Vamos voltar aqui, né? Vamos evoluir nos nossos estudos. Estamos aqui, fizemos a questão 5 e vamos para a questão número 6. Então, vamos lá nos nossos estudos, questão número 6. Então, já passamos aí por 5 questões, já estamos a metade do caminho, né? E tem muita coisa para falar ainda, então a gente vai precisar de adiantar um pouco mais, né? Então, vamos lá, questão número 6 aí de direito penal. Então, vamos lá, ó. Assim diz essa questão. Imagina uma viatura de polícia que, ao passar casualmente, descobre uma lavoura de plantas psicotrópicas, ou seja, uma lavoura de maconha lá, né? O policial para a viatura pode e deve penetrar na propriedade, fazendo a apreensão da maconha, sem necessidade de recorrer ao órgão jurisdicional. Qual o atributo do ato administrativo está evidenciado na situação hipotética narrada? Qual para você? Qual desses atributos, né, do ato administrativo está se falando, né? Então, eu vou beber minha água enquanto você escreva qual opção você acha que está correta. A letra A, B, C, D ou E. É a autoexecutoriedade, é a tipicidade, é a convalidação, a revogação ou a imperatividade. Qual desses atributos estão certos? A gente vai passar agora, sempre como disse, você precisa procurar na legislação como se trata aquele conteúdo, né? Um conteúdo de direito administrativo, e você precisa entender como isso é pedido, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha só, é por isso que eu falo, o direito administrativo, ele pega uma base na Constituição, uma base na legislação aqui, outra base na legislação lá, ele vai criando conceitos aí e você precisa ter domínio desses artigos específicos dessas legislações, né? Vamos lá. Artigo 78 do Código Tributário Nacional aplica por analogia aos atributos dos atos administrativos. Aqui ele vai falar do poder de polícia, uma questão muito pedida aí na área policial, né? Então você precisa dominar. Ó, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de atos ou a abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, produção e do mercado de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, nós estamos diante aí de uma parte muito importante que você precisa anotar. Anote isso aí, faça as suas revisões. Isso aqui é do nosso curso, esse caderno, né? Você marca, às vezes você passou pelo conteúdo, e para fazer revisões, porque só assim você vai conseguir memorizar esse tanto de conteúdo, né? Então você precisa anotar, pare agora, anota esse conteúdo que é muito importante, né? Então, vamos lá. Aqui está falando do poder de polícia, mas a questão é sobre atributos, né?
Como é que funciona isso? Vamos lá para outra parte, que é a base doutrinária. Você precisa saber como a doutrina trabalha com aquilo ali, quais os conceitos doutrinários estão relacionados à questão, né? Vamos aqui, ó, o José dos Santos Carvalho Filho fala assim: a autoexecutoriedade é um tributo dos administrativos. A autoexecutoriedade se justifica para a administração pública em virtude da supremacia do interesse público, sendo admissível quando houver previsão legal ou quando a medida for urgente e a providência administrativa seja necessária para proteger o interesse coletivo. Então, presta atenção aí em relação à autoexecutoriedade, supremacia do interesse público, previsão legal. Essa previsão legal é aquele artigo lá que a gente acabou de ver, né? Que fala do poder de polícia. Pronto. Agora a gente vai, de fato, olhar a questão. Agora, você tem condições, escreva lá aí se você errou ou acertou e se foi difícil. Qual o nível dessa questão? Você acha difícil ou ela fácil? Coloca aí nos comentários. Ó, em relação a isso aí, a viatura passou, viu uma plantação de maconha e ela foi lá e invadiu aquela propriedade e sei lá, queimou aquela maconha ou fez aquela. Nessa hipótese aí, tá falando da tipicidade? Não. Tá convalidação? Não. Tá revogação? Não. Tá imperatividade? Não. Fala da autoexecutoriedade. Então depois vai fazer uma pesquisa sobre cada um desses atributos. Por quê? Se ele caiu aqui, ele pode cair em outras questões de concurso público, né? Então você tem que parar agora e anotar, né? Verifica aqui, parabéns, tudo certinho, acertei, anotou aqui. Então nós já fizemos aqui, ó, todas essas questões, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e agora a gente vai para a sétima questão. Chega mais perto aqui, vai ficar mais fácil enxergar, né? Deixa eu ver, acho que ficou demais agora. Pronto, aqui cabe. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui, a questão número 7, né? Passamos por essa questão. Olha lá. Questão número 7, Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, né? Beber mais uma água. Porque tá ficando longo esse vídeo, né? Vamos lá. Como é que é essa questão? Questão número 7, ó. É uma questão do direito constitucional. A gente vai ver os aspectos aí de provas de direito constitucional. Se é difícil, se é fácil e como você estuda para direito constitucional. Vamos lá. O artigo 5º da Constituição da República de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso aí é o artigo 5º, né? Dentre os direitos, garantias fundamentais, a Constituição da República assegura a liberdade de expressão ao definir que, como é que diz a Constituição, né? Vamos lá. Aspecto legal. A primeira coisa, você precisa anotar aquilo que diz a legislação, né? E alguns aspectos de cada ponto lá, né? Ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tô falando aí do artigo 5º, do inciso aí 4º, né? Então é vedado o anonimato. Vamos olhar uma questão aqui. Olha, as sessões de direito constitucional para a área policial são questões muito básicas mesmo. Então não justifica de forma alguma você comprar um livro extenso de direito constitucional e tentar aprender tudo ali. Estou falando isso porque eu fiz isso quando comecei a estudar, antes de passar na Polícia Rodoviária Federal. Eu comprei um livro de direito constitucional chamado Direito Constitucional Descomplicado. E eu perdi muito tempo estudando aquele livro e não teve validade nenhuma aquele livro. Então eu estou falando isso porque você precisa entender esse tipo de coisa, né? Que você não precisa comprar livros muito caros, né?
Por quê? Porque direito constitucional é letra da lei e algumas questões ali, né? Então é muito simples. Você de fato não precisa comprar livro. Mas vamos falar aqui o que diz um pouco a doutrina em relação a isso. Pedro Lenza afirma que a liberdade de expressão é um dos pilares do Estado democrático de direito, sendo que a vedação ao anonimato serve para assegurar a responsabilização dos atos praticados no exercício desse direito. Beber mais uma água, enquanto isso, se inscreva no canal, dê o seu like para que a gente possa crescer, né? Isso aí é um aspecto importante, a vedação do anonimato. Eu não posso simplesmente falar o que eu quiser sem me identificar. Por quê? Porque a minha fala pode ser que ela seja o ferimento de um direito de outra pessoa. Por exemplo, eu não posso falar que fulano cometeu um crime, por exemplo. Por quê? Porque isso é um outro crime. Eu estou fazendo uma calúnia, então eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então eu tenho que me identificar. Então é vedado o anonimato. Você tem que falar, você pode falar, mas tem que falar que você falou e depois responder por aquilo ali, né? Então é uma questão muito simples, né? Quer ver, ó? Letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo vetado o anonimato. É essa aqui, né? Mas olha só as outras. É garantido o direito de propriedade. Tem nada a ver com direito de propriedade. A lei não excluirá do poder, da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito. Também não tem nada a ver, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Também não tem nada a ver. É garantido o direito de herança. Então, nada a ver. Então, ficou fácil essa aqui. As questões, acertei aqui, as questões de direito constitucional são questões muito fáceis. A gente vai passar por outras aqui e você vai perceber que você precisa de conhecer pouco, na verdade, pouco para você ter um resultado aí, né? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 8, Polícia Penal, Espírito Santo. Vamos lá nessa questão número 8. Então, já fizemos essas questões todas aqui, né? Falta essa, a 8, a 9 e a 10, já fizemos todas essas aqui. Se você quiser entrar no site e ver mais questões resolvidas, né? Com a explicação, clica aqui no nosso site e você vai ter acesso, aí o link tá aqui embaixo, a muito mais questões, né? E vamos aqui para a questão número 8. Vamos ver aqui, questão número 8. Pronto. Dê o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para a evolução do canal, né? Mais uma questão aí, ó. IBAD 2023, Sejus, né? A Polícia Penal aqui do Estado do Espírito Santo, né? Questão de direito constitucional diz assim: de 60 questões, nós resolvemos 10 questões. Perpétua do socorro acha-se ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa hipótese, o remédio constitucional cabível seria qual? Seria o habeas data, o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, recurso extraordinário. Para você, qual é a opção correta? Escreva aqui nos comentários para depois você ver se você acertou ou não, né? Então vamos lá. Vamos analisar essa questão aqui. Primeira coisa que deve ser vista é a questão legal, né? Você precisa saber como aquilo é cobrado na legislação. Constituição Federal de 1988 diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ficou fácil, né? Agora, é importante, também tem um aspecto doutrinário, mas é importante você conhecer os outros também, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, recursos extraordinários. Aqui, nessa resposta por inteligência artificial, né, gerada, você tem aqui, né, as alternativas e fala de cada uma delas, né? É importante também depois você dar uma olhadinha, porque
é uma aula isso aqui, na verdade, né? Muito bom mesmo essa questão aqui. Vamos lá. Então vamos falar o que diz a doutrina, que também é muito importante, né? Saber o que diz a doutrina, que fala assim, ó, Marcelo Novelino complementa afirmando que o habeas corpus, gratuito e acessível a qualquer pessoa, constitui um instrumento mais célere para assegurar o direito de locomoção, sendo desnecessário advogado para sua impetração. Então, se o examinador quiser complicar um pouquinho, ele vai mexer com isso aí, tá? Então, assim, ele é um direito fácil de adquirir, entendeu? Você pode, não tem formalidade, qualquer papel que você escrever, entendeu? Já vale para assegurar o direito aí, o direito de liberdade, né? Você escreve lá, você pede, entendeu? Você se explica e o juiz examina e te dá já o direito à liberdade, né? Então, isso é importante também se conhecer, né? Ó, Derlei da Cunha Júnior ensina que a Constituição de 1988 ampliou o âmbito de proteção do habeas corpus, permitindo sua utilização tanto de forma preventiva como repressiva, bastando que haja ameaça concreta ou coação já efetivada. Então, tá aí o que você precisa conhecer, né? Vamos agora resolver a questão, né? Dê seu like, se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos com questões de concurso público, né? Então ficou fácil, né? Estamos falando aqui, eu vou desmarcar isso aqui, do habeas corpus. Verifica, acertou, clica, acertei e vai ficar registrado aí. Já andamos 80% do nosso caminho e você precisa dar o seu like aí e se inscrever no canal, né? Para ajudar o canal a crescer. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão número 9. Questão número 9 aí da Polícia Penal. De 60 a gente vai fazer 10 questões, né? Então é uma quantidade bem considerável, mais de 10% aí da prova, né? Na parte de direito. Vamos lá. Agora, banca IBAD 2023, Sejus, Polícia Penal do Espírito Santo. Fala assim: é correto afirmar que a prisão temporária será decretada pelo juiz em fase de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de... Aqui é simples, é questão de memorizar, né? Vamos lá, vamos ver o que diz a legislação em relação a isso aí, né? Aqui a matéria é direito processual penal agora, né? E fala assim, prisão temporária. A prisão temporária, decretada pelo juiz, será por prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Parágrafo único. No caso de crime hediondos e equiparados, o prazo será de 30 dias, prorrogável por igual período, nas mesmas condições. É importante, em relação ao direito processual penal, você entender os tipos de prisão. Prisão temporária, prisão em flagrante, todas as prisões você precisa memorizar. Por quê? Porque é muito pedido, né? Vamos ver o que diz a doutrina aqui em relação a isso, né? Base doutrinária, né? Ó, Guilherme de Souza Núcio fala assim: a prisão temporária tem aplicação restrita aos casos extremamente previstos em lei. Sua decretação depende de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial e só será admitida se for imprescindível para as investigações, né? Vamos lá. A prisão temporária é uma prisão cautelar pré-processual. São termos aí que você precisa anotar para você memorizar esse tipo de coisa, né? Tô passando aqui, não é à toa. Vamos lá. Ela é medida excepcional, devendo sua aplicação ser fundamentada e limitada no tempo. Vamos lá. A prisão temporária é medida cautelar decretada na fase de inquérito policial, por tempo certo, que visa resguardar a investigação criminal. Não se confunde com a prisão preventiva. Então, você precisa entender prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante.
todas essas prisões são muito pedidas no direito processual penal. E a finalidade da prisão temporária é assegurar a eficácia das investigações criminais, por exemplo, para evitar que o investigado fuja, ameaça testemunhas, textua provas ou atrapalhe as diligências. Ela é limitada no tempo, diferentemente da prisão preventiva, que é uma medida processual e pode durar por tempo indeterminado, desde que persistam os pressupostos legais. Então, é muito importante no direito processual penal você entender cada uma das prisões. E a prisão em flagrante ainda é mais importante, é mais recorrente, mas também a prisão temporária é muito importante aí que você entender porque é muito cobrado, né? Então vamos lá. Qual que é o tempo, né? O tempo aqui que foi passado, você vê na legislação, tá fácil aqui, ó. 5 dias, prorrogar por mais 5 dias. São 48 horas? Não. 72 horas? Não. 5 dias improrrogáveis? Também não. 5 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. De 10 dias improrrogáveis? Também não. Então, a letra A tá aqui no corpo da legislação mesmo, né? Então, vamos lá. A última questão agora. Não é possível, depois de mais de 1 hora, você não ter dado o seu like e se inscrito no canal e feito essas questões. Você precisa fazer questões de concurso público. Se você quer passar, você precisa fazer de questões de concurso público. Isso aí é indiscutível, né? Então vamos para a última questão. Questão número 10. Vou colocar a questão número 10. Vamos ver, ó. Questão 10, Polícia Penal, Espírito Santo. Vamos ver o que ela diz, ó. IBAD 2023, Sejus, Espírito Santo, Inspetor Penal, Polícia Penal, né? Ela diz assim: durante uma ação penal, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por entender haver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, requereu que seja submetido ao exame médico legal. O procedimento a ser instaurado é denominado de... Como é que chama esse incidente? Vamos ver o aspecto legal, o que diz a legislação, que é o Código de Processo Penal, né? Ele diz assim, no artigo 149. É muito importante você entender essas legislações, esses artigos. Por quê? Porque é de extrema importância, porque eles são lembrados, né? São muito lembrados. E são questões fáceis, só exige um pouco mais de memória. Então, muitas vezes é letra da lei, né? E diz assim, ó: quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício o requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador ou de parente que seja o acusado submetido a exame médico legal. O exame será feito por 2 peritos, Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, inimputável nos termos do artigo 26 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença de curador. O juiz poderá determinar, como diligência complementar, que o acusado seja internado em manicômio judiciário, onde será submetido à observação. Vamos lá, vamos ver o que diz a doutrina. Também algo muito importante é saber o que diz a doutrina sobre um determinado assunto, né? Trata-se de incidente que pode ser instaurado a qualquer tempo durante o processo penal, se surgir dúvida sobre a sanidade mental do réu. Visa garantir o contraditório e a ampla defesa do acusado que, porventura, não tenha discernimento mental para se defender, né? O objetivo principal desse incidente é garantir que o processo seja conduzido com respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando há dúvida sobre a capacidade de o réu se autodefender. O processo não é automaticamente suspenso com a instauração do incidente, mas pode haver internação provisória do acusado
para fins de observação médica quando necessário. Então, estamos diante aí da última questão, uma questão muito fácil, né? De direito processual penal. Vamos lá. Incidente de insanidade mental do acusado é essa aqui, né? Ó, incidente de falsidade tá errado, inquérito policial preparatório nada a ver, investigação criminal nada a ver, procedimento de heteroidentificação também nada a ver. Questão bem fácil mesmo, coloca aí. Então nós fizemos aqui, ó, fizemos 10 questões. 10 questões aqui de polícia. Se você não conhece a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, tem um vídeo aqui, ó, para esse fim, né? Que tá aqui, você pode conhecer se vale a pena, questão de salário, como é que foi o concurso, como é que será o concurso e tudo mais, né? E é só clicar aqui que você vai ter conhecimento, né? Tem um vídeo aqui preparado com tabela de salário e tudo mais, né? Você consegue fazer isso aí e tem essas questões aqui. Repare que mesmo eu saindo, se eu sair de voltar de novo no mesmo navegador, vai estar registrado aqui o que você acertou, né? Então isso aí é bem importante, né? Você registrar aquilo que você... Aqui eu acertei também, né? Até esqueci de marcar. Se você não marcar, não vai ficar marcado. Pronto. Tá aqui e é isso aí. Nós chegamos ao fim da nossa aula e vale muito a pena estudar para concurso público. E para estudar para concurso público, você tem que fazer questões de concurso público, né? Então, um grande abraço e bons estudos.